Olá, Olá, Rodrigo. Muito boa noite. consegue me... Boa noite, consegue me ouvir aí? Consigo lhe ouvir daí. Minha voz tá chegando bem aí para Tá, você? tá sim. A iluminação que eu não sei se está muito boa, mas eu acho que Tá agora tá tranquilo, aqui tá bem. muito bem, muito bom. Então, um prazer. Prazer estar com vocês. Seu áudio cortou um pouco agora, eu não te escutei. Meu áudio cortou um pouco. Foi, eu não Ora, escutei a última. estou dizendo aí um prazer enorme estar com vocês aqui. Ah, o prazer é todo nosso. Deixa eu ver se eu abro um pouco aqui, dê licença um pouquinho. Muito bem. Vamos aguardar uns 3 minutinhos aí pra gente iniciar aqui Vamos, as pessoas a, estão chegando. a nossa conversa. Olha aí, ó. A maioria das pessoas que estão participando, Rodrigo, são alunos da Facemp. Me conte aí. As- É, em sua maioria, são os alunos do curso de Educação Física da FACEMP, Sim, sim. certo? Maravilha. E me diz, o curso da Facemp, hoje vocês estão aí com. Já tem turma formando, não? Nós já temos duas, três. Nós temos quatro turmas. Já quatro turmas, né? Formando ainda não. A primeira turma ainda vai formar em 2000 e, acho que se eu não me engano, no final do ano que vem. Sim, sim. 2021.2, se eu não me engano. Maravilha, maravilha. É importante ver, né, o Recôncavo se desenvolvendo e crescendo em número de faculdades, as pessoas se interessando pela academia, por ter uma graduação em nível superior, não é? Eu acho que Isso, sempre ela vem aqui para a região criar um diferencial, né? Em que pese termos boas faculdades estaduais e faculdades federais, mas a faculdade particular e ela agora está crescendo mais, né? Buscando a área de saúde. Isso é uma não só uma necessidade, como também é importante para o desenvolvimento e até para fixar o filho da terra na terra. é verdade. O nosso curso de Educação Física da FACEMP é o único curso presencial aqui na cidade. Sim, sim. É o único curso presencial. Muito bom, muito bom. Eu estou conversando com vocês aqui, eu ainda estou novo nessa história aqui de live, eu estou aqui tentando, Eu também, eu também sou novo nessa história. não é? É, Eu agradeço demais o convite, o seu convite como professor, como educador físico, e agora você aí doutorando, buscando uma complementação importante na sua formação, está de parabéns, é, algo que está fazendo diferença aqui na região, e essa temática de hoje, saúde mental e atividade física em tempos de Covid, eu acho que a escolha do tema foi muito feliz. Principalmente para mim, que procuro, tenho uma parte da minha atividade de neurologia ligada à medicina do sono também, que está tendo implicação, várias patologias ligadas ao sono estão tendo muita manifestação nesse período de confinamento, nesse período de quarentena, quarentena prolongada. Então, olha, é, falou para essa turma que está chegando aí, Geomarri, Deise Bárbara, vamos lá, Gil Borges, Robson Almeida, Sidney, Thiago isso. Tupan. Então, boa noite, gente. Ateval Andrade, Vivian Neves. Faça aí as honrarias, são seus alunos, viu? É, Benezé Costa, tem Alexandre, tá por aqui também. Caso meu celular trava aqui, é um problema. Cosme, Rafael Lima, então estão todos conosco. Então, pessoal, durante o nosso bate-papo com o doutor Agenor, né, vocês podem ficar à vontade para enviar, né, as dúvidas de vocês, as perguntas, para a gente ir interagindo também. Né? Doutor Agenor é um médico aqui da região, né, que dispensa qualquer comentário, mas
ele é especialista, né, em neurologia e também em medicina do sono, tá? Nós já discutimos em sala, né, nas aulas de fisiologia do exercício, sobre o sono, né, como um mecanismo fundamental, né, para qualquer tipo de objetivo com a prática de exercício físico, né, seja ganho de massa muscular, né, associado à hipertrofia muscular, emagrecimento, né, prevenção de doenças, promoção de saúde, né, manutenção da saúde também, né. Então vocês podem ficar à vontade com o nosso tema, que é saúde mental, né, e atividade física em tempos de Covid-19, né, essa pandemia aí que está se alastrando, né, por um bom tempo já. Nós estamos em quarentena, mas parece uma noventena, né, doutor? Que já tem mais de 40 dias confinado, né? Sim, é verdade, Rodrigo. E é um momento atípico, onde acho que nem nossos avós, né, chegaram a passar por um momento de epidemia ou pandemia, como está Verdade. acontecendo no mundo atualmente, né? Acho que a última pandemia, né, a nível deste que está acontecendo foi a gripe espanhola lá em 1918, né? Então já É, tem o quê? 100 anos, mais de 100 anos. praticamente 100 anos fechado, né? É verdade. E aí teve outras, né, epidemias por conta de guerras, mas muito local, né? Lá na Europa, por conta das atrocidades da Grande Guerra e das outras guerras, né? Sim, sim. Então, E depois de uma situação em que há um envolvimento entre um conflito entre nações, onde há muitas mortes, ou seja, ação social gritante, como são as guerras, logo vem as doenças decorrentes dessa guerra, tá? Seja pela malnutrição de todos aquele grupo de soldados, seja pelo empobrecimento de toda uma sociedade que está envolvida, os países envolvidos na guerra, não é? As pessoas ficam num estado de comprometimento proteico, calórico, e aí vem as doenças, e essas viroses tendem a ter um grau de multiplicação e de propagação intercontinental muito grande. e as Então, questões de higiene também, né? exato. Então, você, numa guerra, diminui todos os indicadores sociais, consequentemente, os indicadores de higiene, e não é incomum, não é infrequente você ver. Inclusive, em países onde você tem aí esses estados totalitários, não é? Muitos países na África ainda, que tem regimes totalitários, as pessoas vivem no nível muito de pobreza e que os indicadores socioeconômicos de higiene muito abaixo da média predispõe à propagação de vírus e outras doenças como um todo. Então, e essa pandemia que acerca todo mundo e realmente é uma situação muito peculiar e que dificilmente a nossa geração vai poder passar por uma outra situação, né? Espero que as próximas não passem, que o mundo aprenda com isso e que as nações possam conversar entre si, que as fronteiras agora possam ser abertas não pela doença, porque a pandemia mostrou que o mundo não tem fronteiras quando se fala em esse tipo de patógeno, não é? Então, acho que muitas fronteiras, a fronteira do ódio, a fronteira da desigualdade, da segregação racial, que caiam, não é? Através que não só as fronteiras estejam caindo em função dessa pandemia, mas as fronteiras de saúde, mas certas fronteiras de padrões comportamentais, do egoísmo, da retração social, a gente possa aprender e ter uma outra forma de conviver de agora em diante. Mas olha, quando É, querem entrar no tema, nós já temos o quê? Talvez aí 10 minutos, um pouco mais de live. Fique isso. para a gente desenvolver como você que é o guia aí, fique à vontade e Pronto. entrou, por favor, gente, participem. Não tem, aqui é um bate-papo, não tem ninguém ensinando a ninguém, é uma troca. E a gente quer muito que vocês participem, tá bom?
Tá. Doutor, nossa medicina, né, estava adaptada, que houve, durante esse período que eu falei de 100 anos, uma transição de tipo de doença. Aquelas doenças agudas, né, que acometiam a população, como febre amarela, como pneumonia, né, entre outras, houve esse tipo de transição para um tipo de doenças crônicas, né, aquelas doenças que não têm cura, né? A pessoa consegue viver de forma amenizando, né, os sintomas, mas que não tem cura, né? Como diabetes, hipertensão e outros tipos de doenças crônicas. Né? Ah, Então a gente não passou por uma situação. é uma grande pandemia, né? A obesidade Isso, pensa, que preocupa muito a Organização Mundial de Saúde, né? A Organização exatamente. de Saúde, como, enfim, toda a nação, né? A obesidade É. é uma doença. Nós não estamos ainda habituados, né, com a situação que nós estamos vivendo. E isso pode acabar afetando muito o psicológico das pessoas, né? É verdade. O fator mental, a saúde mental das pessoas. Eu, anteontem, foi ontem, estava lendo aqui, eu vi uma publicação de que na Bahia aumentaram os casos de 40% em relação à depressão por conta dessa situação de confinamento, né, de quarentena. É, minha indagação com o senhor, como um especialista da área, é o seguinte, de forma bem direta, né, como manter a saúde mental nesse momento dessa crise que nós estamos vivendo? É uma pergunta, como você falou, uma pergunta bem objetiva e é uma pergunta que clama. Cada um tem esse questionamento, Rodrigo, em tempos de pandemia. Não é fácil manter a saúde mental em período de confinamento, porque são muitos elementos que estão em voga, que estão em jogo quando a gente fala de saúde mental, não é? A Organização Mundial de Saúde, quando ela conceitua a saúde mental não é só ter doença mental, mas para se ter saúde mental, você tem que ter um completo estado de bem-estar físico, não é? De bem-estar psíquico, comportamental, e você tem que ter uma esfera social que lhe promova a saúde mental. Então, o indivíduo, para ter uma saúde mental, ele tem que ter uma garantia de poder realizar aquilo que ele gosta, se satisfazer na sua profissão, ter um convívio social com amigos, ter seus direitos civis, seus direitos socioeconômicos, seus direitos culturais, tá? Ele tem que ter o seu direito político garantido dentro da sua comunidade. Então, no momento de confinamento, é o momento em que se estabelece uma restrição à liberdade de expressão do indivíduo. Isso afeta diretamente não só a função cognitiva da gente, mas também e principalmente o nosso estado comportamental. Então, as pessoas que estão em casa agora, ou seja, o que é inerente ao homem, ao ser humano, Rodrigo e a todos que estão participando aqui, aos alunos que eu agradeço demais a participação de cada um aqui, o que é inerente ao homem é realizar coisas, né? É própria da mente humana o desejar, e depois que você realiza aquele desejo, você processou, você buscou aquele desejo, você estudou, você fez uma faculdade, você realizou trabalho, você foi remunerado, você realizou aquele desejo, depois você lhe dá um vazio por dentro e você substitui aquele desejo por outro desejo. E assim a sociedade caminha, o homem caminha realizando coisas, descobrindo, se desenvolvendo como indivíduo. No momento de pandemia, em que há uma restrição, principalmente uma restrição à movimentação física, o ser humano, essa restrição física, ela traz ansiedade, traz angústias, traz tristeza, aumenta os indicadores de morbidade de uma população, como depressão, aumenta a taxa de suicídio. Então, eu diria de uma forma prática que, para que nós mantenhamos uma saúde mental eficaz nesse momento, é importante, Rodrigo e alunos que estão assistindo aqui, mantermos uma rotina de vida. É importante que nós estabeleçamos uma rotina como se nossa vida lá fora estivesse funcionando normalmente.
Porque é isso que a nossa mente quer, porque ela já vem, ao longo do tempo, treinada para isso. Então, vamos manter, primeiro, horário de dormir, horário de acordar, podendo dormir um pouco mais tarde no fim de semana. É importante que mantenhamos, e aqui, para vocês, o recado bem direto, uma atividade física regular, e nós vamos falar da importância da atividade física na manutenção da qualidade da saúde mental. É importante que nós arranjemos uma terapia ocupacional. Então, quem gosta de arte, pintura, vá fazer seu quadro, vá pintar, pegar seu pastel de giz, a sua... Desculpe aqui a luz. Vai pegar seu pincel, vai pintar seu quadro, fazer seu tricô, teu bordado, seu trabalho manual, né? Tocar o violão, enfim, fazer uma hortinha em casa, quem não mora em sítio, quem mora em apartamento, enfim. Qual a terapia ocupacional? O que é que você quer realizar? Então é importante a atividade física, manter uma rotina, os horários de alimentação são extremamente importantes, tá certo? Devemos também aproveitar para desenvolver o nosso psiquismo através de meditação. Quem é que não pode hoje, né, Rodrigo, baixar um aplicativo no celular de meditação, fazer 10, 15 minutos de meditação no começo ou no final do dia? Nesse momento em que estamos tendo forçosamente mais tempo, é importante também que cada um desenvolva a sua fé. A oração é importante. Cada vez mais tem trabalhos científicos mostrando que a busca pelo metafísico, a busca pelo espiritual, melhora a qualidade de vida. O ser humano que crê, o ser humano que tem fé, ele tem um sistema imunológico melhor. Ele vive mais. Ele vive mais porque ele adoece menos, não é? Eu tenho um professor que hoje é um querido, se tornou um grande amigo. Ele tem trabalhos ligados no Hospital da Irmã Dulce, com um grupo de psicologia de lá, mostrando que as pessoas que tinham fé ou que tinham suporte também emocional de um psicólogo tinham menor tempo de internação e uma resposta imunológica melhor a doenças respiratórias, por exemplo. Você interna pessoas que têm pneumonia e pessoas que não têm pneumonia. Compara quem teve um apoio psicológico durante a internação e quem tem mais, e quem era pessoas mais orantes, pessoas que trabalhavam mais a sua fé. Independente se é católico, se é evangélico, se é ligado a religiões de matrizes africanas, hindus, não importa. O importante é que esses elementos, nesse momento de confinamento, então, repetindo aqui, buscar ter uma rotina, como se trabalhando lá fora estivesse, buscar fazer atividade física, buscar ter horários regulares de dormir e desenvolver uma terapia ocupacional. E quem pode trabalhar a nível domicílio, no home office, aí está mais tranquilo, porque o tempo passa a se ver produtivo. Ou seja, o principal válvula de escape para manter a saúde mental é que nós nos tornemos indivíduos produtivos dentro da nossa casa. Vai depender muito da nossa imaginação e compromisso conosco mesmos, não é? Verdade. O senhor tocou em um ponto importante, né? Já que nós temos essa tecnologia, né? A informática avançou de uma maneira tão, né? Tão acelerada. Às vezes nós utilizamos essas ferramentas não para nos trazer benefícios, né, digamos, para nossa saúde mental, saúde física. E nesse momento de quarentena, né, é importantíssimo esse auxílio, né, dessas tecnologias para a prática de exercício físico, para a prática de uma atividade mental, né, como você mesmo citou aí, yoga, né, hoje está tudo disponibilizado em aplicativos, né, em tutoriais de YouTube. Então é importante utilizar, né, essa ferramenta para benefício, né, para a nossa saúde. Né? Verdade? Doutor, o senhor trouxe esse ponto importantíssimo em relação à saúde mental. Existem os pontos positivos, né, de um confinamento e os pontos também negativos, como eu trouxe em relação à pesquisa, o aumento, né, o aumento de 40% em relação aos quadros, né, de depressão por pessoas que ficaram em confinamento.
Agora, quais são os benefícios, né, que podemos tirar dessa situação, né, dessa quarentena? Olha, eu acho que o benefício, eu começo de um benefício, eu vou falar daqui em casa, como foi meu Sim. benefício como pessoa. Por exemplo, o meu armário, o meu closet está bem arrumadinho. Tudo eu consegui organizar a minha vida, meu armário, meu quarto, meus livros, a despensa da minha cozinha, a minha área de serviço. E o que isso implica? E o que isso implica? Veja bem, Rodrigo e a turma que está assistindo, quando nós arrumamos a nossa vida exterior, nós arrumamos também a nossa vida interior. O cérebro ele não separa. Então, quando você passa a ser uma pessoa mais organizada nas suas coisas, eu digo isso para os meus filhos aqui, eu estou já chegando na idade adulta, então quando você se organiza a sua vida, você organiza o ambiente que você vive, seu armário, seu guarda-roupa, quarto, e começa aquele trabalho, arruma a sua bagunça e vê aquilo organizado, a sua vida, você pode aplicar aquilo na sua vida também. Então, o cérebro, ele vê tudo como uma coisa só. Ou seja, se você organiza a tua casa, a possibilidade de você, num projeto de vida, dar certo, um projeto de trabalho dar certo, é muito maior. Veja que coisa interessante. Então, esse é um elemento. Então, primeiro, aproveite o confinamento para organizar a sua vida. Aquele canto de sua casa, você vai se sentir melhor. Aí você quer mudar um móvel de local, quer mudar a estrutura organizacional de móveis no ambiente de sua casa. Mude, é importante, vai fazer bem para o seu psiquismo. Aproveite para resolver, para ler romances, ler clássicos da literatura, não é? Então, eu mesmo aqui tenho uma coleção de Machado de Assis, que eu peguei para ler, material, tá? Isso é muito importante. Procure aquele romance que você está ali separado, que você comprou e que alguém lhe presenteou. Então, procure nesse momento melhorar o relacionamento com as pessoas em casa, aprender a tolerar e ser tolerado. Então, é um momento que o indivíduo, a gente vive também no mundo de relação interpessoal, sabe, Rodrigo? E esse momento de confinamento traz uma riqueza muito grande, porque nós estamos sendo forçados a conversar conosco mesmo, tá? Uma conversa da pele para dentro. Então, como é que é o meu dia a dia? Como é que meu traquejo com as coisas, as minhas angústias, meus medos, os meus anseios, as minhas crenças? Eu tenho aplicado isso? Como é que está meu relacionamento com meu irmão, com meu pai, com minha mãe? Tá? Com meu colega de trabalho? Deixa eu ligar para aquele tio, para aquela tia, para aquele primo, para aquele amigo que eu não ligo há muito tempo. Esse momento de lives, não é? Tem aplicativos aí, WhatsApps e outro, que você já consegue fazer reuniões com 8 pessoas, mais pessoas, o Zoom e outros mais. Enfim, eu acho que esse momento é um momento do encontro, não só com a gente mesmo, mas com o outro. Então, isso apenas para citar, dentro do seu questionamento, como a gente pode fazer desse momento um momento produtivo, Certo. principalmente o psiquismo para a nossa saúde mental. Vou mandar um abraço aí para a doutora Adriana, que está presente aí conosco, né? Ela está assistindo aí. Ela até opinou aqui em ler um livro, né, em outras atividades. Mandar um abraço também para a professora Juliana, que é professora do nosso curso de Educação Física. E Estou professor... passando também, desculpa. Oi? Estou passando aqui as pessoas que estão. É, Isso aí, ó. professor Alex, Beatriz também está aqui conosco. Então, pessoal, quer logo no início da nossa live, né, eu falei que quem tivesse algum questionamento em relação, né, ao nosso tema, que é saúde mental, atividade física em tempos de Covid-19, vocês podem ficar à vontade, né, e perguntar aqui pelas mensagens, tá? Queria mandar um abraço ao querido Frei Gilson Magno, viu? Amigo que a vida me deu. Ele fez o meu casamento, tá? É uma pessoa de Deus e é um homem letrado, um estudioso e uma pessoa muito querida, uma pessoa que nos aconselha. E isso é algo que vem dele. Eu acho que a religiosidade apenas aumenta
isso e aviva mais, mas um grande abraço, um beijo nesse querido, a Cristina e também a Cristina Moura aqui, né, psicóloga, amiga querida, Colher aqui, esse amigo também de Salvador. E tem mais gente aqui. Né? E me diga uma coisa, aproveitando que a doutora Adriana está presente na nossa live, ela está com ela está praticando as atividades dela, as atividades E físicas? a Adriana, ela é bem mais disciplinada que eu. Ah, Ela tem um horário para fazer meditação, ela tem um horário para cuidar das coisas. Aqui a gente, em casa, a gente não tem uma secretária do lar fixa, então nós nos revezamos nos afazeres. Isso é muito, muito bacana, porque faz com que a gente se sinta mais em casa. Eu acho que, assim, o brasileiro está muito acostumado a ter o secretário do lar, a secretária do lar, não é? E eu acho que quando você não tem, eventualmente nós temos aqui a nossa a diarista que vem, e um abraço para a Rosa, não sei se ela está nessa live, mas é muito isso. Então você começa a desenvolver a culinária, o aprendizado da culinária, você começa, né, a observar numa situação de confinamento potencialidades que você não descobria em você, tá certo? Então, seja um potencial na culinária, seja ligado à arte, você avalia melhor seu tempo de leitura de um livro, você começa a realizar coisas que, pela sequência normal do dia, pela rotina que a vida nos impõe, Rodrigo, a gente não se expõe tanto nem por tanto tempo. Então, ali você a, a compreender que você é muito mais capaz do que você pensava ser e que a simplicidade de uma casa tem grandes aprendizados e aprendizados complexos, não é? é E verdade. o cuidar de si mesmo é algo muito complexo e algo de muito engrandecedor também. Eu acho que essa questão das mídias, essa questão do smartphone, tablet, computador, se por um lado as redes sociais aproximam, mas também a gente corre o grande risco de não estar parando para fazer uma autoanálise, de se conhecer, de se pôr à prova, não é? E acho que cada um de nós, nesse confinamento, está se encontrando consigo mesmo, naquilo que se gosta, naquilo que se envergonha de si mesmo. Então, eu acho que é um momento muito filosofal, viu? Doutor, vamos chocar agora esse tema, né? Saúde mental e agora a qualidade do sono. Nós sabemos, né, que muito mais importante do que a quantidade de hora dormida durante a noite é a qualidade, né, e a hora também que se dorme. Na verdade, porque tem uma interação ali puramente hormonal, né, entre melatonina, GH, testosterona e outros hormônios, né, que são ativados durante o sono de fase lenta ou sono de fase profunda, né. O sono também, a qualidade é algo muito individual, né? O professor Alex, ele faz uma pergunta aqui, ó. Existem estudos que indicam uma dificuldade na qualidade do sono antes da pandemia e agora, diante desse contexto, mantendo a carga de estudos e obrigações como tem sido? Ou seja, existe uma diferença, né? Estudos que comprovam a diferença em um indivíduo da qualidade do sono antes da pandemia e depois da pandemia? Olha, eu desconheço até mesmo porque, para que você tenha um estudo que tenha uma metodologia muito bem validada, tecnicamente bem feita, requer um tempo maior, não é? E esses estudos, revisões sistemáticas, que são estudos de estudos científicos, que é algo que poderia acontecer, eu desconheço um que já esteja pronto e já com esses resultados, até porque nós temos pouco tempo para estudar um tema tão abrangente e ter resultados dentro da metodologia científica que possam ser validados, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os universitários, em que pese pessoas das mais variadas idades poderem adentrarem a academia, mas vamos julgar que os universitários perfaçam uma faixa etária de jovens. O jovem por si só, Rodrigo, ele tem um avanço na fase do sono, ou seja, eles costumam
até pelo seu relógio biológico, dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, o jovem ele é um ser mais noturno, diferente do idoso, que já tem um avanço na fase do sono, ou seja, uma tendência de dormir mais cedo, com o cair da noite, e um despertar mais precoce. O idoso tende a acordar na madrugada ou no meio da noite, com avanço. É assim. Então, o que eu posso responder para o Alex, obrigado pela pergunta, é que o que eu vejo, e que vejo aqui em casa com meus jovens, e que vejo na casa de amigos, e que a gente sabe que acontece em situações de confinamento, é que você vai perdendo um pouco, ao não termos disciplina, ao termos quebrada a nossa rotina de vida, há uma dificuldade maior em obedecer horários. Então, quando você tem horários na faculdade, horário de chegar em casa, horário de se alimentar, horário de abrir seu livro, de formar seu grupo de estudo, na pandemia em que você está, sei lá, 80%, 90% em casa, só saindo para situações emergenciais, contingenciais e de muita necessidade, o que se vê é uma quebra nesse horário. Então, o indivíduo começa a acordar mais tarde, não consegue manter seu hábito em dia, que é o principal aliado, nós mantermos uma rotina para não quebrar a sequência de estudo. O que eu estou vendo muito com o universitário hoje é uma dificuldade em manter o seu volume de estudo, porque principalmente bate o desinteresse muito grande. Porque boa parte das nossas faculdades e universidades não vinham preparados, não estavam preparadas para atividades online, né? Para interagir com essas plataformas eletrônicas de informação e de qualificação de ensino. Claro, em países da Europa, em países da Ásia, cursos presenciais, e parte desses cursos presenciais, uma grande parte do material pedagógico presencial já está sendo transportado para essas plataformas, para a mídia, para ser acessado via smartphone, via tablet. Ou seja, o aluno não vai precisar tanto ir para a universidade. Mas eu acho que pegou todo mundo de surpresa, e o que eu posso responder ao Alex agora é justamente isso. O indivíduo perdeu um pouco a linha depois que entrou na pandemia, e estão fazendo uma grande confusão com a quantidade de material para dar conta. Muitos estão com volume de estudo muito atrasados por não conseguir criar uma rotina nesse momento de pandemia. Eu acho que esse é um dos fatores principais a serem discutidos. É, ele, corri, ele corrigiu aqui a pergunta, ele fez menção realmente aos estudantes universitários, que ele falou que ele, quando era estudante, tinha estudos acerca desse tema. Dá um abraço aqui para a Pela Neiva, psicóloga querida, está aqui participando. E fica à vontade, Pela, para brilhantar nossa conversa aqui. Obrigado, viu, pelo apoio. Doutor, agora em relação a hora, né, que o sujeito ele vai para a cama para, né, para repousar, existe ali um tempo, né, para a pessoa pegar no sono, chegar no sono profundo, né? O tempo que você deita até o tempo que o sono se inicia. Se chama Se inicia para o sono. latência do sono, né? É isso? Latência. Latência. Latência do sono. É, é, é em torno de 30 minutos, uma hora, isso é muito individual também, né? Ou também tem a relação do ambiente. 15 minutos o indivíduo já começa a entrar no sono. O que é que acontece? Então vamos estabelecer aqui o que é o sono, né? É bom que vamos começar dessa parte assim. E por que é importante no momento de pandemia que nós mantenhamos um sono de qualidade? Primeiro, o sono ele é um estado que faz parte do ritmo biológico que se alterna a cada 24 horas ou em torno de 24 horas, Rodrigo, e todo mundo está... É um estado cíclico, fisiológico, natural, em que há um rebaixamento do nível da consciência e um relaxamento corporal. O sono é essencial à vida. Não existe vida sem sono. Nós passamos praticamente um terço da nossa vida dormindo. E há coisa de 30 anos atrás, não sabíamos exatamente qual a função do sono, muito embora a ciência sempre
obviamente, né, se dormirmos, há uma importância nisso. Mas hoje a gente sabe que o sono, ele existe, como você já sinalizou aí, para fazer a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio da química corporal. Na homeostase, a gente equilibra a água do corpo, a gente equilibra a produção de proteínas, a gente equilibra nosso sistema imunológico, a gente regula a produção de hormônios, tá? Você comentou aí, alguns hormônios são liberados durante o sono, e o sono tem uma função reparadora celular, reparadora do corpo. Então, todo o nosso gasto energético de dia, ele é reparado de noite. Então, a função mitocondrial, vocês que professores de atividade física, prescritores de atividade física, se preocupam tanto, né, com o consumo de oxigênio muscular e tal, essa função mitocondrial energética, tudo isso é reparado durante o sono. Daí a função do hormônio GH, que na criança e no adolescente é responsável pelo crescimento, no adulto, no idoso, ele é liberado em toda fase, inclusive na criança também, na primeira metade do sono, nas primeiras horas do sono, e ele ajuda no reparo celular, na reabilitação da célula. Ele conserta, restaura o nosso corpo, preparando você para o dia seguinte. A melatonina, que é liberada também, tá? A nível do sistema nervoso central, já é tido como hormônio e um neurotransmissor e que tem função reguladora no sono. E essa função do sono, ela é fundamental, porque o indivíduo que não dorme bem, ele vive menos. O indivíduo que não tem uma boa qualidade de sono, ele tem maior propensão a doenças crônicas. Por exemplo, e por que você falou em doenças crônicas no início? Cada vez mais os indicadores de saúde, não estou falando agora no momento de pandemia, mas no geral, nós estamos vencendo a fome, vencendo as guerras, em linhas gerais, historicamente, não é? Então, tanto é que a obesidade é uma epidemia, porque as pessoas estão se alimentando mais. Então, quando eu entrei em medicina, eu já tenho 30 anos de formado, é ruim de falar isso, porque estamos fazendo isso no ano que vem, isso denota, isso fala, entrega a nossa idade, né? Mas um professor meu lembrou bem, no Hospital da Irmã Dulce, onde eu tive o prazer de ser aluno e de conviver com a Irmã Dulce, inclusive, as crianças naquele momento lá, há 30 anos atrás, 32 anos, se internavam por desnutrição. Hoje o internamento infantil se dá por obesidade e complicações da obesidade, ou seja, porque o alimento está presente mais à mesa. Então, essas condições crônicas, já que a gente vive mais, aí você tem doenças crônicas como as demências, doença de Parkinson, tá certo? Os transtornos mentais aparecem mais com o aumento da expectativa de vida. E o sono, ele é um fator isolado, um marcador isolado da qualidade de vida. Por isso a importância e essa interface entre atividade física e sono, porque, para todos que estão participando, atividade física, e aqui já falando, Rodrigo, da atividade física, ela aumenta o sono de ondas lentas, que eu gostaria de falar um pouco, talvez faça parte até de alguma pergunta subsequente, né, Rodrigo? Mas ela aumenta a primeira fase do sono, que é chamado sono de ondas lentas, em que o indivíduo começa com superficial e vai aprofundando. A atividade elétrica cerebral nesse sono de ondas lentas é dividida em fase N1, sono superficial, um sono intermediário entre N2 e sono profundo N3. E essa fase chamada de sono de ondas lentas é justamente onde o GH está agindo, é onde há essa recuperação do corpo. Então, olha a importância da atividade física, estimulando, aumentando a proporção do sono de ondas lentas, consequentemente, sendo um fator divisor de águas na qualidade de vida e, consequentemente, do tempo de vida, na expectativa de vida de cada um de nós. Certo. Alexandre Amâncio, ele fez uma pergunta aqui interessante, ó. Vamos lá. O senhor, né, como médico, atende em clínicas, né? Então, assim,
como é que o indivíduo que sofre de crise de ansiedade ou depressão pode lidar com essa situação de quarentena? Lembrando que muitos precisam de ajuda profissional presencial. Amâncio, essa pergunta sua de extrema importância. Mas, do lado, tem uma resposta muito objetiva também. A grande maioria dos psicólogos estão fazendo acompanhamento via WhatsApp, não é? Eu digo WhatsApp como uma das ferramentas também, não é? Ou via Skype. Então, se você sofre, ou se alguém que sofre de ansiedade ou depressão, como é que pode lidar com essa situação de quarentena? Primeiro, mantendo semanalmente um encontro via online com o seu psicólogo. Isso é fundamental para que lhe traga qual a função do psicólogo, não é? Como é que se dá a atividade do psicólogo? O psicólogo é um espelho do indivíduo. O psicólogo ajuda ao que o indivíduo reflita dentro de si e tire dentro de si as respostas, ele mesmo, o indivíduo, tire as respostas para os seus questionamentos de vida. Porque a origem da sua ansiedade, a origem da sua depressão está em como você interpreta a sua vida, as suas vivências e como ela repercute na sua saúde mental. Então, o psicólogo é aquele profissional extremamente qualificado que consegue fazer com que você extraia de si mesmo, de si próprio, as respostas para as suas questões de vida que você sozinho não iria conseguir. Tudo isso através da experiência, de abordagens tecnicamente bem estruturadas e que faz com que haja no comportamento e na cognição do indivíduo, fazendo com que a saúde mental se restabeleça. E também, Amâncio, lhe respondendo a essa questão, procure ter disciplina, procure fazer atividade física, desenvolva uma terapia ocupacional dentro de sua casa, aprender a tocar um instrumento, ter uma atividade ligada à arte, a parte lúdica, sendo experimentada todo dia, 40 minutos que seja, nesse período de quarentena, Mâncio, vai fazer com que você reprocesse, limpe o seu HD, para usar um termo, né? RAM. Então, a prática de atividade física também, o que é que acontece com a atividade física? Eu aumento meus níveis de endorfina, aumento meus níveis de serotonina, eu ativo mais meus neurotransmissores cerebrais, não é? E tem toda uma função de vida que é restaurada e melhorada com a atividade física. Então, procure esses elementos, repetindo aqui, que é importante ele fixar bem, procure ter rotina. Então, a terapia ocupacional, atividade física, desenvolver sua parte espiritual, manter sua casa arrumada, se envolva mais com a convivência do seu ente querido, procure se doar mais. Eu estava lendo, Rodrigo, uma coisa interessante, através de um site que eu sugiro que todo mundo acompanhe, chamado Nova Acrópole, Filosofia para Viver Bem. A Nova Acrópole é uma iniciativa se não me engano, de um senhor de origem latina, se não me engano, argentino. Existe em 60 países no mundo em que professores voluntários eles se reúnem em locais físicos para discutir como a filosofia pode ser aplicada na vida. E Interessante. numa dessas, sim, e na verdade a filosofia é a mãe da psicologia, é onde você encontra ali a base da ética, da moral, onde você pergunta o porquê das coisas. Então, numa dessas discussões, ela diz o seguinte, na Nova Acrópole, a professora que estava lá falando, justamente falando um pouco dessa questão, essa busca quando você arruma a tua vida, fisicamente falando, e nesse momento a gente está olhando para as 4 paredes da nossa casa, a gente passa a fazer um exercício para arrumar nosso psicológico também. Veja que interessante. Então, é a dica para o Alex aí, para o Amâncio, né? Amâncio. Doutor, o senhor falou bem sobre o ciclo circadiano, né? Anteriormente, que é o ciclo, né, do relógio biológico de 24 horas, de 24 horas, não é isso? E não só o homem tem, as plantas assim, vivos têm, os animais, vertebrados, plantas.
não é? Isso. Então, nós estamos preparados para gastar energia durante o dia, né? E quando escurece, aquela escuridão, a fisiologia do nosso organismo acompanha esse ritmo do dia. Ou seja, quando escurece, né, aquela escuridão, ela tem uma função, né, para o nosso organismo, né, que Sim, é liberar a melatonina, não é isso? Olha o que isso. Cosme me perguntou aqui. Doutor, a maioria dos jovens gosta de assistir até tarde, alguns acordam cedo, isso pode prejudicar no decorrer da vida do indivíduo. Né? Então, assim, é, qual é essa relação, né, de a pessoa assistir televisão, de ficar no celular, no WhatsApp, né, nas redes sociais, É, as luzes, a coloração da luz também, isso influencia na relação da qualidade do sono? influencia demais. Eu quero que, se possível, todos os estudantes, as pessoas que estão participando aqui, quando terminar essa live, ou amanhã, no momento oportuno, na casa de vocês, procurem ler, procurem na internet, coloquem lá, higiene do sono. Coloque esse termo, higiene do sono. Venha a ser a higiene do sono. A higiene do sono são práticas, são hábitos que, se colocados no nosso dia a dia, vão fazer com que haja um aumento da possibilidade, da propensão de uma noite com sono de melhor qualidade. Então, é isso que você falou. Por exemplo, a atividade física, ela é saudável, sim, mas feita muito próximo da hora de dormir, não dá tempo do metabolismo reduzir, acalmar, e isso atrapalha a qualidade do teu sono. A gente deve preparar a nossa mente para entender que quando aquele quarto é para dormir, não é? Ou para namorar também. São essas duas atividades. Mas nunca é para a gente fazer do nosso quarto um escritório. Ficar no telefone até 1, 2 da manhã, não é? Ficar respondendo mensagens, seja de trabalho, seja de amigos, até tarde, como boa parte das pessoas faz. Ficar assistindo televisão. A luz azul, que é a luz emanada pelos smartphones, tablets, televisão, é uma luz que ativa muito áreas corticais, áreas do nosso cérebro, impedindo que os mecanismos neurais normais induzam sono. Então, se a gente faz uma higiene do sono, o quarto para dormir tem que estar escuro. Ou seja, até bom para quem tem filho, entenda o seguinte: se o indivíduo dorme com a luz acesa, seja por medo, ele vai diminuir a atividade da melatonina. A melatonina é um hormônio que tem uma função muito importante durante o sono, na conciliação do sono, a um sono de qualidade. A melatonina, para ela ser produzida, ela é liberada logo na primeira parte da noite, precisa que o quarto esteja escuro. Então, um quarto escuro, bem arejado, limpo, bem ventilado, a temperatura agradável, não é? A sua mente já entende que você passou daquela porta, você vai dormir. Assim, e um mito também que se tem: se eu durmo muito, eu vou viver mais? Não é? 8 horas, 9 horas por noite, eu vou dormir mais? Não. Cada um tem a quantidade de sono que lhe é própria. Aquela quantidade que lhe faz bem, que restaura seu corpo. Então, existem os grandes dormidores, Rodrigo, aqueles que só se sentem bem no dia seguinte, tendo dormido 9 horas na noite anterior. Tem os dormidores curtos, que aquelas pessoas com 5, 6 horas de sono, em média 6 horas, que sou eu. Então, eu já me sinto bem. Então, se eu deitar às 11 e acordar às 5, está resolvido. Eu acordo muito bem restaurado. Então, o indivíduo dorme em média, o mais comum é dormir uma média de 7 horas. Um outro mito também: o indivíduo que é privado de sono a semana toda, e ele diz, mas não tem problema, que no sábado e domingo eu compenso. Não compensa nada. O ciclo é de 24 horas, o relógio biológico é a cada 24 horas. A perdida de hoje, você não recupera mais. Tá certo? Por isso que pessoas que trabalham sempre no plantão à noite têm muito mais propensão a de dia ficarem irritados, impacientes, a ter problema de memória, pouca fixação de informação, porque desregula o relógio biológico. É, Antes aqui da pergunta da Mara Barreto, eu vou fazer uma indagação. Já existe uma relação, né, entre a qualidade do sono e algumas doenças crônicas, né, como hipertensão e o diabetes, né? Sim. Já tem essa relação. Me Você fala di... de sono, não é?
E essas Ou doenças, e a qualidade do sono, né? Quando a qualidade não ela é mais é má qualidade do sono, né? A pessoa que dorme pouco ou não tem uma qualidade do sono já está associado com alguns transtornos metabólicos, né? Como diabetes, hipertensão, né? E outros você. que pode É, levar a outros eventos cardiovasculares, né? olha, hoje existe uma condição bem estudada, quer dizer, sempre existiu, mas hoje a gente tem um diagnóstico bem estabelecido através de um exame que faz durante a noite de sono no laboratório especializado. Já existe a possibilidade é chamada polissonografia, já tem a possibilidade também desse aparato ser montado na casa do paciente, é chamada de polissonografia tipo 2, onde você estuda patologias ligadas ao sono. Então, a resposta da sua pergunta é a seguinte: por exemplo, a hipertensão arterial. Se o cardiologista ou clínico está acompanhando um paciente com hipertensão e ele está ali aumentando droga, aumentando substância e nada controla a hipertensão, uma das principais causas é a apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio respiratório que acontece durante a noite, em que há um fechamento, um colapso parcial ou total das vias aéreas durante o sono, que faz com que você fique despertando intermitentemente durante uma noite de sono e cria uma diminuição da oxigenação cerebral. E essa diminuição crônica da oxigenação cerebral leva a uma alteração, uma inflamação do endotélio vascular e que é por si só a apneia do sono um fator de risco isolado de hipertensão, de arritmia, de infarto do miocárdio, de doenças que aumentam o tamanho do coração, as cardiopatias dilatadas, aumenta a propensão a AVC, isso porque você falou hipertensão, e desenvolve, quem tem apneia do sono, ao longo do tempo, dos anos de apneia, desenvolve a chamada síndrome metabólica, em que há uma dificuldade do organismo regular a função da insulina, criando a resistência à insulina, então o indivíduo fica ali com aquele diabetes o tempo todo descontrolado. O paciente literalmente ganha peso enquanto dorme, porque altera o metabolismo das gorduras. Então, o paciente que tem apneia do sono, quem já tem um parente ou quem já ouviu falar sobre isso, tem como tratar, né? Hoje nós já temos tecnologia para tratar através do aparelho de CPAP, que parece um nebulizador que se usa à noite, em que ele joga uma pressão positiva tanto na inspiração quanto na expiração, deixando a traqueia aberta. Então, olha aí a implicação de um sono de boa qualidade, e tanto em doenças crônicas como hipertensão e diabetes e obesidade, né? Essa hipersulinemia durante o sono, né, pode fazer com que o indivíduo ele acorde, né, interrompa ali o sono noturno com fome, né, doutor? E vá fazer alguma refeição em uma hora que não é tão apropriada, né? E aí fazendo com que os Sim, níveis de glicemia durante esse período, né, se eleve. é a Isso, questão. A isso a médio e doença, longo prazo. assim, isso a longo prazo seguramente vai ser deletério para o organismo, porque patologias ligadas ao sono, como a apneia do sono, eu falo apneia do sono que é uma condição em voga, muito. Você sabe que onde eu fiz a formação em sono, no Instituto do Sono em São Paulo, um estudo epidemiológico lá do grupo de sono, do Instituto do Sono, fez um estudo epidemiológico na população de São Paulo e viu que em torno de 30% da população do estado de São Paulo tem apneia do sono. E ter apneia do sono também significa, em boa parte das vezes, ter uma desregulação a. Então, o indivíduo pode desenvolver hábitos horríveis de acordar de madrugada, comer, sei lá, abrir a geladeira para comer um feijão gelado, misturado, não é? Botar macarrão e mistura com açúcar, não é? Um Então, chocolate. muitas doenças do sono, chamadas parassonias, estão relacionadas a distúrbios alimentares noturnos, não é? E tudo isso, como você falou, são condições da vida da vida atual, onde a gente tende a ter mais doenças crônicas, não é? E no momento de confinamento, tudo isso pode ficar mais evidente, mais superficializado. Olha, a Perla coloca aqui, é muito bom, Agenor, o atendimento psicológico virtual tem sido uma opção bastante procurada nesse momento de quarentena e tem sua eficácia comprovada. O atendimento pode ser
por plataforma de vídeo. Então, respondendo aquela pergunta, então, nesse momento, eu acho principalmente que nesse momento de quarentena, em que a gente está buscando olhar para dentro da gente, abrir a possibilidade de ter mais sessões com o seu psicólogo, ou conhecer o trabalho do psicólogo, desmistificar. A gente pensa assim, quem vai para o psicólogo tem alguma doença mental, não é? Não, não. Todos nós temos as nossas neuroses, as nossas angústias, os nossos... O termo neurose está sendo mudado para transtornos de, né? Transtorno de ansiedade, transtorno fóbico, transtorno obsessivo. Então, a psicologia ajuda a gente estar mais próximo da nossa saúde mental. Mara Barreto, ela pergunta aqui, um sono interrompido em aproximadamente 1 hora durante a noite e ao acordar 1 hora mais tarde, esse tempo ele é recuperado? Essa 1 hora de sono? Se você interrompe, não. Aí você tem que resolver isso nessa noite. Na verdade, o que é que ocorre? Quando isso acontece pontualmente, às vezes por um motivo, uma reunião à noite, hoje na nossa vida atual, nessa vida moderna, a atividade social, a atividade de trabalho está entrando pela noite. Então, muitas vezes depois do trabalho, você tem uma reunião de trabalho noturna, você participa de um grupo social à noite, você vai assistir uma palestra e termina que você vai dormir 1 hora, 2 horas além do seu habitual. Se isso acontece, a quem perguntou, se isso acontece pontualmente e você acordou um pouco sonolento, se sentindo indisposto e naquele dia você não tem uma performance mental, você tem uma lentidão de raciocínio, você fica um pouco mais propenso a raciocinar de uma forma mais lenta, a ter respostas mais limitadas no seu dia a dia, você vê que você não está no seu normal. Se aquilo for pontual, não tem problema. Mas se você colocar isso na ordem do seu dia a dia, passar a dormir 1 hora mais tarde da sua média habitual, aí isso pode lhe trazer uma condição patológica, sim. Vivian, Aí, oi? ó. Vivian Neves, ela pergunta, estou dormindo muito mal, especialmente nessa quarentena, e estou associando isso ao uso excessivo do celular. Então, o doutor Genô já fez essa explicação. Então, leiam um pouco, o tempo da live é curto, mas leiam sobre higiene do sono. E, se possível, coloque uma vírgula e bota PDF, para que venham artigos de qualidade, não é? Para que na internet a gente tem que separar o joio do trigo. Buscando ou buscando em revistas ligadas à área de saúde, a gente vai ver que essa atitude que ela está tomando aí é identificar que fatores podem estar levando a uma má qualidade do sono, e se ela consegue corrigir isso, ela vai colher frutos mais adiante. Ebenezer, ele faz uma observação aqui, ó. Segundo um especialista do sono, ao perdermos uma noite de sono a ser dormida, ela jamais será recuperada. Então, isso não é mito, é verdade. Isso é verdade. Você não pode pagar, juntar isso num banco de sono, não é? Se pudéssemos chamar dessa forma, e pagar no fim de semana. O que é que ocorre? Todo o ciclo de desgaste metabólico, a fase chamada de catabolismo celular e a fase de anabolismo celular, que é a fase de restauro, de reparo da célula, ou seja, durante o dia nós temos mais uma atividade catabólica, em que há um desgaste energético, um consumo metabólico. E à noite é onde a gente repõe essa energia, onde há esse restauro das nossas funções químicas, hormonais, sistema imunológico, é chamada a parte anabólica. Isso fecha num ciclo de 24 horas. Então, você tem que resolver aquilo naquele dia. Tá? Certo. Rosa Boaventura, ela afirma aqui, meditar antes de dormir também ajuda muito. Rosa, doutor, a gente vai ter que encerrar aqui agora, porque senão a gente vai perder aqui o... E muito grato, muito honrado com o convite. Deixa um abraço grande e até uma próxima vez. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que participaram e obrigado especialmente ao senhor que nos atendeu tão solicitamente. Faremos outra depois, o tempo é curto para o tema.